Primeiro clássico carioca da temporada, Vasco 0, Flamengo também 0. Mas isso não quer dizer que nada de interessante tenha acontecido na partida. Na verdade, vale a pena a gente fazer essas análises no começo de temporada, que é justamente porque os modelos de jogo já estão ficando bem evidentes, não são trabalhos recentes, os dois treinadores já terminaram a temporada passada, então é importante a gente dar uma olhada em como foi essa interação tática entre as duas equipes, porque de fato algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram tão bem, e é importante a gente registrar então para medir justamente a evolução dos dois trabalhos, e é justamente esse o assunto desse vídeo. Vamos começar então dando uma olhada aqui no campinho. Já escalei aqui Flamengo à esquerda do seu vídeo, Vasco à direita do seu vídeo. E vamos começar dando uma olhada no cenário que mais repetiu ao longo da partida, que foi o Flamengo com a posse de bola no campo de ataque e o Vasco ali bem postado no seu desenho defensivo. Então vamos colocar aqui o Flamengo no ataque, e existem dois tipos de posicionamento que a gente já pode notar que fica bem distinto ali no Flamengo. Um é quando o time tá atacando pela esquerda e o outro é quando o time tá atacando pela direita. Bom, quando a jogada é pela esquerda, geralmente o Varela tem liberdade para atacar. Nesse jogo aqui ele jogou de lateral esquerdo, o Cebolinha também jogou lá pela esquerda, então são dois destros pela esquerda, guarda essa informação. Mas basicamente esse é o posicionamento inicial, e o grande ponto é que não é um posicionamento estático, tem muita mobilidade, muita troca de posição. O Pulgar tem liberdade para atacar, o Gerson, enfim, existe um balanço, quando um ataca o outro fica, mas geralmente quando a jogada é pela esquerda, são três jogadores que obrigatoriamente ficam mais recuados, por fora do bloco, os dois defensores, Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o lateral da inversão, no caso o lateral direito, o Wesley. Agora aqui por dentro também, né, o De La Cruz ele não fica aberto como um ponta direita, obviamente ele fecha, encosta aqui, troca de posição, muitas vezes você vai ver o De La Cruz bem fechado aqui, encostando praticamente ali no corredor central, caindo até um pouco mais pra esquerda, e o Arrascaeta também ele tem bastante liberdade ali pra flutuar, buscar os espaços. A grande verdade é que o Flamengo encontrou uma certa dificuldade em conseguir invadir o bloco de marcação do Vasco. Agora, começando aqui pela esquerda, geralmente quem inicia as jogadas é o Léo Pereira, e existem duas jogadas que o Flamengo tenta bastante, ou tenta com mais frequência, pelo menos nessa partida e nesse começo de temporada. Uma delas é o lançamento buscando as costas da defesa. Acabou acontecendo mais na segunda etapa, com a entrada do Bruno Henrique, como a gente já vai ver, e a segunda jogada são as jogadas de infiltração mesmo. Agora, quando essa jogada começa na esquerda, geralmente é uma infiltração que é um pouco mais vertical, ela não troca de corredor. Agora, quando é uma jogada que vem lá da direita, aí a situação é um pouquinho diferente. Isso porque o posicionamento inicial acaba mudando um pouco. Nesse caso, o Wesley tem liberdade para atacar e o Varela recua um pouco mais, fechando essa linha. Gerson e Pulgar também ficam se revezando ali para ver quem vai atacar. O Flamengo mantém geralmente 4 jogadores por fora do bloco, 5 em alguns momentos, mas a mobilidade continua aqui quando a jogada é pela direita, só que com um jogador a menos, digamos assim. Isso porque o Arrascaeta sai muito por fora do bloco para iniciar essa jogada, abre bastante, o De La Cruz também mostrou essa mobilidade e o Pedro fica mais centralizado. A grande diferença de fato é que atacando da direita para a esquerda, o time mantém o Cebolinha aberto lá na inversão da jogada. Então existe uma outra possibilidade quando a jogada começa pela direita, que é fazer uma infiltração mais diagonal, com troca de corredor. Ela começa aqui no corredor da direita e vai terminar lá na inversão se o bloco adversário se desloca, se compacta e abre espaço para o Cebolinha. Aconteceram algumas vezes essa jogada do Flamengo. Mas vamos ver na prática como tudo isso funciona. Inclusive, logo no comecinho do jogo aconteceu essa jogada aqui, um ataque lá pela esquerda, o Gerson recua e o Varela se apresenta ali para receber. Ó, a bola vai chegar nele, ele já vai ajeitar, ajeitando para perna boa, levanta a cabeça, dá uma olhada no meio da área. Essa jogada inclusive aconteceu 2 vezes, eu achei que o Flamengo ia insistir bastante nela porque ela acaba explorando uma vantagem, uma vulnerabilidade que o sistema defensivo do Vasco apresentava. O Varela vai fazer o cruzamento, esse cruzamento mais antecipado, sem profundidade, porque se ele fosse canhoto ele ia ajeitar pro fundo, né, ele ia tentar carregar essa bola aqui, mas sendo destro não tem muito como ele ganhar aquele espaço, então esse cruzamento é um cruzamento muito difícil de ser neutralizado na origem. Agora a grande vantagem é lá no destino, eu achei que o Flamengo fosse explorar um pouco mais, cabecear em cima do Medel. Como aconteceu esse lance logo no minuto 4 de jogo aqui, eu imaginei que o Flamengo fosse repetir essa jogada, mas não repetiu muito e acabou desperdiçando até uma oportunidade de explorar uma grande vantagem. Ó, o Varela vai fazer o cruzamento, dá uma olhada no Medel, ó. Como ele tá ali no miolo da área, ele praticamente nem sobe, ó. E o Arrascaeta cabeceia completamente livre ali. O Jardim, tranquilo, faz a defesa no meio do gol, mas é uma jogada que tem bastante potencial se ela for sendo repetida. Aqui aquele posicionamento, né, ó, Gerson, Pulgar e o Wesley mais fechado, e os 5 jogadores mais espetados por dentro do bloco, com o De La Cruz e o Arrascaeta aqui bem fechados, né, aproximando bastante ali. Vai tentar de novo um cruzamento antecipado. Ó, o Varela que tá com a bola ali, ele vai deixar a bola com o Cebolinha agora. O Cebolinha já ficou ali mais aberto pela esquerda, ó, vai fazer o passe. Agora olha dentro da área, ó.
Pedro cabeceando em cima do Medel. O Pedro tem muito esse feeling, né, de buscar um jogador que ele tende a levar vantagem no duelo pela primeira bola. O Cebolinha de novo, né, puxa pra perna direita, levanta a cabeça e já faz o cruzamento. Ó, o Arrascaeta entrando ali naquele mesmo espaço de novo. Só que dessa vez o cruzamento vai direto na mão do Léo Jardim. Existem vantagens e desvantagens de jogar com o ponta invertido. Ó o Cebolinha, ó. Vai escapando ali do Paulo Henrique, belo drible, e agora ele tem a possibilidade de acelerar, buscar o fundo, para justamente fazer um cruzamento com a perna esquerda. Agora perceba como ele já vai trazendo para dentro, né, vai tirando um pouco a velocidade da jogada, ó, já parou de acelerar, e o Paulo Henrique vai chegar e vai dobrar nele, né? E o Vasco consegue recuperar a posse de bola. Agora a questão é a seguinte, alguns jogadores, mesmo sendo destros, eles conseguem dar amplitude, né? Eles buscam o fundo para fazer essa jogada de cruzamento buscando as costas da defesa. O Cebolinha não é esse jogador, geralmente ele vai fazer esse movimento de diagonal, ele vai puxar para a perna direita, não que ele seja completamente cego da canhota, ele finaliza bem de canhota, mas ele não conduz com a canhota, não busca o fundo. Geralmente então quando ele tá em campo, o Flamengo acaba perdendo nessa transição mais rápida, né? Quando o adversário tá com o bloco um pouquinho mais avançado, nessa transição mais rápida o Cebolinha, geralmente ele não estica a bola para ir pro fundo, mas isso mudou com a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. E muitas vezes vai da própria postura do jogador de pedir a bola onde ele quer, onde ele se sente mais à vontade recebendo. Essa bola aqui tá com o Gerson na armação, ele faz o primeiro passe ali pro Bruno Henrique. A grande diferença é que, por exemplo, mesmo que o Cebolinha comece a jogada mais aberto, em geral, se você notar, você vai perceber ele fazendo esse movimento, se apresentando pro jogo, porque justamente ele quer fazer essa movimentação, essa diagonal pra dentro, pra limpar, pra bater, até pra cruzar, mas fazer aquele cruzamento daqui, né, sem muita profundidade. O Bruno Henrique não, mesmo que ele comece a jogada mais aberto, ele oferece uma outra movimentação que pra esse sistema de marcação do Vasco, que ficava com uma linha de 5 um pouco mais avançada, bem alinhada, disciplina de posicionamento muito boa da linha, essa diagonal facão, né, buscando aqui as costas do Paulo Henrique, era uma jogada que se mostrou com um pouco mais de potencial por alguns motivos. Essa jogada aqui ilustra isso, né, o Bruno Henrique consegue bater o Paulo Henrique, escapa da marcação e depois vai ter uma outra jogada aqui, mas a gente já vai ver. De qualquer maneira, perceba como o Bruno Henrique, mesmo sendo destro, fica mais à vontade pra pedir essa bola ali, porque ele sabe que se ela chegar ali na canhota, ele vai se garantir, né, ele vai dar aquele tapa pra dentro ali, buscando justamente esse cruzamento que tem muito perigo, né. A defesa ou ela corta e faz o gol contra, ou cede o escanteio, como é o caso desse lance aqui, ou o atacante vai entrar livre ali pra fazer o gol. Ó, dando uma olhada aqui na linha do tempo, perceba que o jogo, se você olhar pelo potencial de perigo, a eficiência estratégica geral, o Flamengo teve muito volume, mas uma eficiência baixa. E o Vasco, nas poucas vezes que conseguiu chegar ao ataque, tinha uma boa jogada. A gente vai focar primeiro nessas jogadas do Flamengo, depois a gente vai falar tudo sobre as jogadas do Vasco, beleza? Vamos olhar aqui então a disposição dos ataques do Flamengo. Se a gente olhar aqui então todos os ataques do Flamengo, pegando o Vasco ali no seu 5-3-2, dá uma olhada na distribuição das tentativas de jogada. O Flamengo de fato insistiu muito nas jogadas de infiltração. Como eu falei, no começo do jogo eu achei que o time fosse insistir um pouco mais naqueles cruzamentos antecipados ali, né, sem muita profundidade, que se mostraram com certo potencial de perigo, mas o time acabou insistindo mesmo nas jogadas de infiltração, que a maioria delas teve um potencial bem baixo. Vamos dar uma olhada aqui de perto para entender como isso aconteceu. Ó, essa imagem mostra bem os posicionamentos, né? O Wesley bem fechado aqui pelo meio, junto com o Pulgar, o Gerson um pouco mais livre ali para ajudar na criação, Varela e Cebolinha lá pela esquerda, Pedro, Arrascaeta e o De La Cruz bem fechado, ninguém passando aberto na amplitude quando essa jogada começa na esquerda. Geralmente então a tentativa é de infiltração mais vertical. Ó, agora uma jogada que vai vir aqui para direita, ó, o Varela já tá um pouco mais recuado ali e agora o Wesley tem liberdade para atacar. Agora muitas vezes o que acontecia é que o Arrascaeta e o De La Cruz acabavam buscando os mesmos espaços. Dá uma olhada, o Arrascaeta tá mais aberto, o De La Cruz se apresenta pro jogo, ó, ele prende, ó, os dois ocupando o mesmo espaço aqui, mas a questão é a seguinte, né, dá uma olhada lá no Cebolinha, lá em cima do vídeo, ó, completamente livre para receber, mas foi muito raro o Vasco oferecer esse espaço. Olha aqui, ó, o Arrascaeta ele vai fazer essa movimentação, ó, o Wesley tá passando, né, tá arrastando a marcação, tá limpando o caminho pro Arrascaeta fazer essa diagonal trazendo para dentro. Então o Arrascaeta, o que ele vai precisar aqui para dar sequência na jogada? Alguém para atacar o espaço, né? Alguém ali para tentar buscar o espaço nas costas da linha defensiva do Vasco. Como eu falei, essa linha defensiva ela tem bastante amplitude, mas ela acaba sendo uma linha apenas, então empurrar ela para trás acaba limpando o espaço para o Arrascaeta continuar arrancada, ou se a zaga fica mais parada, mais em linha mesmo, você abre espaço para ganhar as costas da defesa. Mas o Flamengo teve sérias dificuldades em conseguir ganhar as costas da defesa do Vasco. A marcação de fato estava muito bem encaixada aqui no miolo. Então dá uma olhada aqui, ó, o Arrascaeta vai puxando para dentro, ó, nesse momento perceba como o Pedro
Pedro e o De La Cruz não estão atacando o espaço, eles estão se apresentando para fazer a jogada, ó. Então essa tabela até começava ali por dentro do bloco, mas a marcação do Vasco sempre apertava e recuperava a posse de bola. Infiltração que começa pela esquerda com o Léo Pereira, ele vai achar o primeiro passe ali pro Cebolinha, o Cebolinha vai tentar dar prosseguimento na jogada, ó, o Pedro que ele vai fazer, de novo vai se apresentar aqui pro jogo, ao invés de tentar atacar o espaço aqui fazendo alguma diagonal para fora, ou até mesmo tentando arrastar aqui um dos defensores para limpar o caminho pro Arrascaeta ficar mais livre ali. Mas dessa maneira, mais uma vez o Flamengo vai tentar trocar passes e mais uma vez vai acabar preso dentro do bloco de marcação do Vasco. E não por acaso, a única jogada de infiltração do Flamengo que levou perigo pro gol do Vasco foi justamente uma jogada de ataque às costas da defesa, uma jogada que o De La Cruz trouxe para dentro e o Gabriel, que estava em campo já no lugar do Pedro, atacou o espaço na diagonal, mas acabou ilustrando como era essa movimentação que acabou travando um pouco mais as infiltrações do Flamengo no jogo. Ó o De La Cruz, belo passe de ruptura, ó. Deixa o Gabriel na cara do gol, ele não finaliza de direita, né? Tenta finalizar de esquerda ali com a parte de fora do pé e desperdiça essa grande chance. Só voltando aqui no gráfico para mostrar uma outra coisa importante, dá uma olhada no volume de ataques, né, que o Flamengo teve. Então foi um volume bem considerável ao longo do jogo todo. Isso porque o Vasco acabou ficando sem contra-ataque, o Vasco acabava conseguindo neutralizar as infiltrações do Flamengo, mas não tinha uma boa saída em contra-ataque. Então o Vasco acabava ficando um pouco mais refém das jogadas de ataque ao bloco recuado. Tinha uma boa jogada, como a gente já vai ver, mas é importante a gente dizer isso porque o Vasco teve várias oportunidades de tentar contra-atacar o Flamengo, recuperando nessa infiltração, um enorme convite aí para os contra-ataques, mas não tinha uma boa jogada para conseguir aproveitar. Isso porque tinha o Payet e o Verratti mais na frente, que são jogadores que não são de explosão, não são jogadores que vão arrancar com a bola dominada. Mas é importante reforçar que existem algumas dinâmicas, mesmo com o Payet e com o Verratti em campo, para potencializar essa saída. De fato, esse é um ponto de oportunidade, um grande ponto de oportunidade para o Vasco aí na sequência da temporada, porque você pode ter algumas dinâmicas para conseguir potencializar isso. Então o time fez muito bem o papel defensivo ali de conseguir neutralizar essas infiltrações do Flamengo, mas acabou faltando a sequência do plano, que é justamente conseguir aproveitar que o Flamengo adota um nível de exposição um pouco alto quando arrisca as suas infiltrações, principalmente quando aposta nos elementos surpresas, né? A descida ali do Pulgar, a descida do Gerson, acaba abrindo um pouco espaço ali nas costas dos defensores, porque também eles vão ter que subir para fazer o perde-pressiona. É justamente aí que tá a dinâmica, você fazer os atacantes recuarem para trazer ainda mais os defensores, mas tem que ter alguém saindo de trás para embaralhar as linhas e usar a técnica desses dois jogadores, tanto do Verratti quanto do Payet, para conseguir fazer essa tabela de embaralhamento, para ganhar as costas da defesa. Isso potencializa bastante, pelo menos a transição, para que você consiga sair de trás, mas obviamente insistindo nessa jogada e melhorando a eficiência, pode ser uma grande alternativa para buscar vários gols. Uma forma de alimentar os contra-ataques também é ficar de olho nesse primeiro passe que o adversário faz, né? Por exemplo, o Léo Pereira aciona demais esse primeiro passe aqui, tentando rasgar essa primeira linha do primeiro combate. Ele tentou várias vezes esse passe aqui pro De La Cruz, conectou praticamente todos. O Léo Pereira, acho que se não me engano, não errou nenhum desses passes de ruptura. Acho que o Fabrício e o Bruno tem um índice de eficiência um pouco mais baixo. De qualquer maneira, você pode se organizar, manter as linhas, não encaixar a marcação, convidar o adversário a fazer aquele passe e focar nas infiltrações. Eu já tinha feito aqui uma análise do jogo do Bayern de Munique e Frankfurt, e aí lá tem um grande exemplo, né, um grande estudo de caso de como o Frankfurt deixava lá o Upamecano completamente livre para ele receber a bola e tentar iniciar a jogada. Só que quando ele tentava iniciar a jogada, a armadilha estava armada, inclusive a saída do contra-ataque também. O jogo terminou 5-1 pro Frankfurt. Agora, de fato, pro Vasco acabou faltando um pouco mais de cuidado com o Léo Pereira na armação, né? Tanto nos passes quanto nesses lançamentos nas costas da defesa. Ó, bela bola, o Bruno Henrique levanta a cabeça, faz o cruzamento, Gabriel cabeceia mal, o Vasco consegue neutralizar. E a questão é a seguinte, né? Muitas vezes é difícil você conseguir manter a marcação encaixada nos defensores adversários. Então, em algum momento, os defensores vão ter liberdade. O Léo Pereira se beneficia muito disso para iniciar as jogadas do Flamengo. A grande questão é, a linha defensiva tem que estar o tempo inteiro ligada para não acontecer isso que aconteceu. Dá uma olhada aqui no Paulo Henrique, como ele fica mais relaxado ali, né, com uma postura ali mais olhando o que tá acontecendo, esperando o desdobramento da jogada, só que a jogada vai ser nas costas dele, então você tem que estar o tempo inteiro fazendo a leitura do portador da bola, porque se ele ameaçar o lançamento, o Léo Pereira faz muito esse lançamento, você vai tomar nas costas, ó. Mete de 3 dedos ali, ó. Ó o Bruno Henrique passando, ó o Paulo Henrique ficou na saudade já. Já era. Então o Flamengo teve um bom volume de ataque ao bloco recuado ali, pegando o Vasco no 5-3-2, mas o Vasco conseguia neutralizar, e o Flamengo insistia nessa jogada onde o Vasco levava vantagem. E o Vasco só não teve um volume alto de contra-ataques,
porque basicamente não tinha uma boa jogada de contra-ataques e é por isso que o jogo ficou travado nesse looping. Posse de bola do Flamengo, tentativa de ataque sem potencial, ficou muito preso nisso. Mas o Vasco em alguns momentos conseguiu sair de trás, e o Vasco sim tinha uma boa jogada de ataque ao bloco recuado, o time insistiu bastante, repetiu várias vezes e explorava uma vantagem no bloco de marcação do Flamengo, por isso que o time conseguiu criar boas jogadas de ataque ao bloco recuado. Vamos dar uma olhada um pouco mais do que acontecia quando o Vasco tinha a posse de bola e o Flamengo precisava se defender. E para isso a gente vai precisar ir lá pro outro lado do campo, posse de bola do Vasco. Basicamente esse era o desenho defensivo do Flamengo, esse 4-4-2, 4-2-3-1 em alguns momentos, né? Mas enfim, duas linhas com 4 jogadores aqui, Arrascaeta e Pedro se revezando ali para fechar o espaço aqui no corredor central. Em alguns momentos os dois voltavam, em outros momentos só o Arrascaeta voltava ali para recompor. E o Vasco abria dessa maneira, os 3 zagueiros, o Léo atacava um pouco mais aqui pela esquerda, tinha mais liberdade para descer, o João Vitor até atacava, mas acho que se não me engano ele atacou umas 2 ou 3 vezes apenas em jogadas ali de cobrança de lateral, onde o time já estava muito mais compactado ali, mas quando o time tinha a posse de bola e circulava, geralmente ficava com os 3 mais recuados. Os 2 volantes mais centralizados, Zé Gabriel e o Matheus Carvalho, né, porque ele entrou ali no minuto 11, se não me engano, o Jair se lesionou muito cedo na partida, o Paulo Henrique tinha liberdade para atacar lá pela direita, mas não foi uma jogada muito utilizada, e o David que marcava como um meio campista, aliás uma posição relativamente nova aí pro David, né, basicamente a gente via ele sempre jogar ali na linha de ataque, mas quando o time tinha a bola ele tinha liberdade para invadir a área e virava de fato um atacante, junto aqui com o Verratti e o Payet. Agora o principal jogador do ataque do Vasco foi o Piton. Ele atacou muito aqui pela esquerda, encontrava liberdade e era de fato a jogada que o Vasco estava mais armado para fazer. E ela acabava explorando 2 vantagens. Isso porque quando a bola vinha pela esquerda, geralmente então o time tentava jogar nas costas do De La Cruz. O De La Cruz é um cara que marca muito, mas como a gente pôde perceber, ele atacava muito por dentro e na hora da recomposição geralmente acabava abrindo espaço aqui para o Piton. E outra coisa que acontecia muito também é que o Verratti atacava lá no outro canto, né, no outro bico, digamos assim, do bloco de marcação do Flamengo. Então o Flamengo tentava explorar esse espaço aqui na origem e esse espaço aqui no destino. Não era nem um espaço, mas era uma vantagem individual ali que o Verratti levava em cima do Varela. E o Piton acabou deitando aqui, né? Achou muito espaço ali para fazer os seus cruzamentos. E ainda colocou o Payet para abrir aqui pela esquerda. Isso aumentou ainda mais a vantagem que o Vasco levava quando conseguia avançar em campo. Mas vamos ver na prática como isso aconteceu. Ó, nesse lance o Léo tá atacando e ele tá escapando pelo lado do Arrascaeta, né, que fazia aquela linha de 2 ali com o Pedro. Quando ele consegue escapar do Arrascaeta ali, quem vai bater de frente com ele é o De La Cruz, então o De La Cruz acaba ficando na dúvida. Continua marcando o Piton ou sobe pra pegar o Léo? Essa era a primeira dúvida aí que o Vasco conseguiu gerar no comecinho do primeiro tempo. Olha lá, o Léo já escapou e ele arrastou aqui a atenção então do De La Cruz, que abandonou o Piton. E com isso o Vasco gera 2 contra 1 pra cima aqui do Wesley. E o Piton vai escapar livre pela esquerda e vai fazer o cruzamento. Agora dá uma olhada lá dentro da área, ó. Verratti buscando o Varela pra cabecear. Obviamente, né, se você tivesse uma linha defensiva onde tem Léo Pereira e Fabrício Bruno e Varela, onde você ia tentar cabecear. E olha o cruzamento do Piton. O Verratti não pega tão bem na bola assim e acaba desperdiçando o primeiro cruzamento do Vasco. Não é replay, lance do minuto 29, o Léo vai escapando pelo lado do Arrascaeta e dessa vez o De La Cruz tentou fazer a marcação do Piton. E aí acaba abrindo espaço pro Léo. E aqui é uma discussão muito importante, uma coisa que eu falo bastante aqui, escrevo bastante lá no blog, que é a importância de você ter atletas que são versáteis, né, que consigam cumprir mais de uma função. Defensores, construtores, é uma coisa que eu não preciso nem dizer a importância disso, porque muitas vezes são eles os únicos jogadores que vão ter vantagens ofensivas. Os zagueiros precisam atacar porque muitas vezes só eles vão ter espaço. Nesse caso aqui, se o De La Cruz ficasse marcando o Piton o jogo inteiro, ou se o Tite tivesse colocado um ponta que marca mais, provavelmente o Piton não teria encontrado espaço, mas o Léo sim. Então o Léo Pelé poderia fazer esses cruzamentos que o Piton fez ao longo do jogo todo. Agora, obviamente, o Léo não apresentou um nível de eficiência muito grande nessa construção, nessa criação aqui para conseguir levar perigo. Isso porque você vai perceber que o Piton, quando ele faz o cruzamento, ele não tá buscando regiões do campo, ele tá sempre buscando que o Verratti esteja bem posicionado. Nesse lance aqui, como você pode perceber, o Léo conseguiu o espaço, não tem ninguém para ele fazer o passe e ele já vai tentar rifar essa bola para dentro da área. Mas pode perceber que não tem ninguém bem posicionado para conseguir fazer o cabeceio, finalizar a jogada. Então, olha, ele já tenta dar um tapa de esquerda ali para dentro, mas fica fácil ali para a defesa do Flamengo. Olha aí, minuto 34, ó, quem tá aparecendo aqui pela esquerda bem aberto como se fosse um ponta, o Payet, justamente. Olha a linha do meio aqui do Flamengo, nem o Arrascaeta e nem o De La Cruz fazendo a cobertura aqui, protegendo o Wesley, ó. E de novo 2 contra 1 para cima dele, mais um cruzamento do Piton.
Dessa vez a zaga do Flamengo consegue neutralizar com facilidade. E esse é um ponto de atenção pro Flamengo, justamente porque a organização ofensiva do time, a forma como o time ataca, o posicionamento, essa liberdade, essa mobilidade, acaba comprometendo a recomposição. Então, adversários que escaparem pela esquerda buscando as costas do De La Cruz, sobrecarregar ali o Wesley, pode ser uma grande vantagem para você explorar na origem do lance. E o Vasco fez bastante isso, ó, vai ser mais uma jogada disso. Bola aqui na esquerda então, ó o Piton. Pouco espaço ou não? O Wesley tá vendido, né? Situação de um contra um, vai recuando. Agora dá uma olhada no Verratti, lá em cima do vídeo. Ele tava no meio aqui, vai fugir do Léo Pereira, vai cabecear no Varela. E o Piton, ele tá olhando isso, né? Ele tá esperando esse momento, que é justamente do Verratti, já tá lá no Varela. Agora sim ele faz o cruzamento e olha, coloca com a mão, né? Bela cabeçada, o Léo Pereira salva em cima da linha. Esse lance foi impressionante. Ó, dá uma olhada no Piton, sempre cabeça erguida aqui pra procurar a movimentação do Verratti. Então não é uma região do campo que ele tá buscando, né? É precisamente isso, a movimentação do Verratti. Vai ser na segunda trave, ele já vai fazer o cruzamento e a cabeçada do Verratti pegou bem demais e o Léo Pereira foi melhor ainda. Olha aí, a análise é sua nesse lance. O que vai acontecer? Olha o Piton, tem pouco espaço ou não? E olha o Verratti onde tá. Então nesses casos aqui a tentativa vai ser óbvia, né? Vai ser um cruzamento na segunda trave. Mas o Piton, de novo, ele não quer buscar uma região do campo. É até chato ficar repetindo isso, mas ele quer olhar a movimentação do Verratti. No momento que o Verratti já aparece com vantagem, ele vai fazer o cruzamento, mesmo que ele estiver bem longe, ó. Aqui já tá encaixado, o Verratti já tá no Varela. Então o Piton já levanta a cabeça, ó. Já ajeita ali pra perna esquerda e já vai fazer o cruzamento dali mesmo, porque ele sabe que se o Verratti conseguir ganhar, grandes chances de sair uma jogada com potencial de perigo, mas o cruzamento sai um pouquinho curto, né? Essa bola não vem tão redonda assim, mas o timing do Verratti ali, o timing do Piton procurando o Verratti tem sido o grande pilar de sustentação do sucesso dessa jogada. O Payet dessa vez tenta fazer o cruzamento, sai meio curto, o Léo Pereira consegue cortar, mas ela sobra pro Piton. E de novo ele vai tentar fazer o cruzamento ali, ó. Rossi sai mal demais, não acha nada, bola fica viva e o Verratti vai ter a grande chance da vitória ali pro Vasco. Mas o Léo Pereira salva novamente o Flamengo duas vezes, né? Outro lance incrível. Tá pegando muito ali o Léo Pereira, pegando mais que o Rossi. E é por isso que toda vez que o Vasco atacava, acabava levando perigo pro Flamengo, porque saiu um pouco de trás, mas acabava explorando essa vantagem lá pela esquerda. Ó o Payet, vai trazendo pra perna boa, a jogada é travada, mas de novo, né, o time tinha um propósito muito claro, que era insistir nessa jogada, principalmente essa inversão da direita pra esquerda. Ó, aqui já tinha acontecido as substituições, lance do segundo tempo, minuto 32, Luiz Araújo já tinha entrado lá, mas ó, completamente livre lá, Payet e Piton vão sobrecarregar de novo aqui o Wesley. Tudo isso pra você ver aqui como não foram lances isolados, né? Fazia parte da estratégia do Vasco essa jogada e foi uma jogada que o Flamengo ficou sangrando ao longo do jogo todo, não fez nenhum ajuste de correção ali pra conseguir neutralizar isso. E tome inversão da direita pra esquerda, tome 2 contra 1, ó o Payet lá. Piton passando pela esquerda, só que dessa vez ele tenta cortar pra dentro ali, acaba perdendo, de qualquer maneira o Vasco consegue ganhar o escanteio. E dessa maneira então o Vasco tentava atacar o Flamengo, explorando uma brecha defensiva que se repetiu ao longo do jogo inteiro. Por muito pouco aí o Vasco não consegue sair com a vitória, mesmo tendo um volume de jogo bem inferior. Mas é começo de temporada ainda, tem muita coisa pra acontecer, mas é importante a gente já deixar registrado aqui justamente o que funciona e o que não funciona, pra ver se os trabalhos estão evoluindo ao longo da temporada. Dessa maneira então que a gente consegue avaliar se os trabalhos estão sendo positivos ou negativos. E para você que quer desenvolver sua leitura de jogo, aprendendo a extrair o máximo da sua capacidade analítica, aprender a fazer suas próprias análises, melhorar bastante o seu conhecimento em estratégia de futebol, em tática, ter acesso lá ao nosso melhor material e as nossas ferramentas exclusivas para facilitar aí o seu trabalho, futebolcursos.com, o link para você conhecer tá aqui na descrição. Lá você vai encontrar o nosso melhor material. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.